vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 frases do livro Apologia de Sócrates e Clístenes para você citar na redação, tá? E aumentar as suas chances de ser pontuado no quesito de ter aí um repertório sociocultural abrangente e útil, né, ali no contexto da redação, tá? Mas antes eu vou fazer um enigma. E aí no próximo vídeo eu vou responder sobre esse enigma. A resposta do enigma, ele está no livro, tá? Sim. Mas você vai ter que decifrar o enigma para você conseguir aí pensar numa resposta para ele. Então, vamos lá. O enigma é o seguinte. Há 3 pássaros. E há uma pessoa que quer destruir esses pássaros. Então, existem 3 pássaros e há uma pessoa que quer destruí-los. Porém, essa pessoa, ela foi morta antes de concluir esse desejo de matar esses 3 pássaros. Esses 3 pássaros são muito importantes para a sociedade, tá? E essa pessoa queria matá-los. Porém, ela foi impedida de uma certa forma, porque ela foi morta antes. Então, a pergunta o que são esses 3 pássaros? E quem era a pessoa que queria matá-los? Então, se você sabe qual é a resposta, deixa aqui nos comentários que você vai receber uma surpresa. A primeira pessoa que conseguir decifrar esse enigma vai ganhar uma coisa que eu não vou falar. Então é isso. Agora vamos para as frases. Vou começar aqui com uma frase bem interessante. Deixa eu até marcado aqui. Que é a seguinte: quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Olha, essa frase eu não aconselho que você coloque ela na sua redação no discurso direto, tá? Mas sim direto, porque ela é um pouco longa, né? E também um pouco complexa. Mas o que tá querendo dizer aqui? Que uma pessoa, se ela quiser, isso aqui seria a fala de Sócrates, na verdade seria a fala de Platão sobre a fala de Sócrates, né? Mas é isso aí. Aí o que acontece? Ele tá querendo dizer que se a pessoa quiser se manter a salvo, que ela precisa se distanciar dos cargos públicos, tá? E de tudo que tá aí relacionado ao público, né? E ela deve se manter no privado. Então, onde que você pode citar esse tipo de frase? Num tema que fale sobre a vida pública e privada, que faça uma comparação, né? Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o tema os desafios encontrados pelo Senado. Um exemplo, né? Esse é um tema bem específico, né? Normalmente o tema, às vezes é sim bem específico, às vezes não, né? Mas, né? Então, quais são as dificuldades, né? Que o Senado enfrenta? Um exemplo, né? Você pode citar isso daqui, que se você tiver aí, se o seu ponto de vista for que a pessoa deve se manter aí distante, né, da vida pública, né? Se ela quiser aí se manter a salvo, né? Então, se o tema for relacionado a algum poder público, algum cargo público, né? Então, realmente, você pode citar essa frase, que vai ficar interessante. Segunda frase. Se de fato eu fosse rico,
eu me puniria com uma soma vultuosa que pudesse saudar, porque isso não me feriria. Então, aqui Sócrates fala que se ele tivesse muito dinheiro, ele iria ser livre, né? Então, ele não seria julgado, ele seria liberto. Então, né, é uma frase assim interessante, né? Porque mostra que as pessoas que têm poder aquisitivo elevado, elas têm vantagens na hora de um julgamento. Então, desde aquela época, ele já apontava aqui, né, essa questão de não ter da pessoa não ter realmente um julgamento tão justo, né? Se você tem uma renda mais elevada. Então, todo o tema que estiver falando sobre a questão da diferença, né, social, socioeconômica em si, né, entre os indivíduos e como que isso afeta, como ela é vista pela sociedade, como ela é julgada, tanto pelas pessoas como um todo, mas por um juiz mesmo, né? Então, se ela tem um cargo importante, se ela tem dinheiro, né? O julgamento dela, na maioria das vezes, é diferenciado, não é? E isso é uma crítica, essa aqui é uma crítica. Então, se o tema, por exemplo, for... deixa eu pensar aqui num tema. Caminhos para combater a corrupção, né? Os caminhos para combater o suborno, né? Então, das pessoas que elas realmente estão ali com o intuito de serem absolvidas dando dinheiro, né? Ali pagando para ela ser liberada. Então, é muito complexo, né? Então, se tiver algum tema aí sobre isso, né? Você pode citar esta frase aqui. A outra frase é que quanto ele fala, ele pergunta, assim, ele faz uma pergunta imaginária, assim, se alguém perguntasse pra ele, assim, só que aí ele ia se perguntando, calma que vocês vão entender, ele ia se perguntando, assim, Sócrates, agora você vai ficar em paz e em silêncio, seja qual for o seu julgamento. Aí então ele responde, não é assim que vos irá me convencer. O que ele está querendo dizer? Que a primeira pessoa fala para ele que ele deva ficar em silêncio, seja qual for seu julgamento, tá? Então, para ele ficar em silêncio, porque essa pessoa pensa que assim as coisas fluirão melhor, né? Mas ele fala que não, que ninguém vai convencer ele de ficar calado, tá? Então, essa frase aqui, ela é muito boa para ser colocada num tema que fala, por exemplo, sobre a repressão social de um grupo. Então, tá querendo reprimir uma pessoa que representa um grupo minoritário, por exemplo, a mulher, né? Por exemplo, uma pessoa negra também, né? Então, se diante de um debate sobre ali que ela está sendo ferida em alguma instância, né? Se seus direitos estão sendo reprimidos e ignorados, eles vão querer fazer o quê? Calar essa pessoa, né? É um jeito de se reprimir, né? As ideias e tal, né? É realmente um jeito, assim, de calar ela. Então, Sócrates fala aqui que ele não está convencido, seja qual for o julgamento, seja qual for a pena, que ele não vai se calar, né? Então, que ele vai continuar falando, argumentando. Então, é muito interessante essa frase, porque se você coloca, por exemplo, num tema que fala a questão da minoria LGBT, um exemplo, aí você pode citar essa frase, porque você vai estar falando de que elas não podem se calar, né? Mesmo que elas sejam apedrejadas, né, pelas pessoas que são contra, né, que elas têm que continuar falando, tá?
porque elas precisam buscar pelos seus direitos. E um dos seus direitos é sim falar, discutir a respeito. Então, uma pessoa que é agredida, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica. Então, se o tema é caminhos para combater a violência doméstica contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o que você vai fazer? Você pode citar essa frase na questão de que tem muitas pessoas que gostam de reprimir essas mulheres, né? E de julgar elas, para que elas fiquem caladas e não mostrem o que está acontecendo, tá? Então, tem várias maneiras de calar uma pessoa, tá? Às vezes até um pensamento assim, né, social, né, e cultural pode sim reprimir as ideias de alguém que está sofrendo, que precisa expor aquilo ali, mas ela acaba se calando. Então, nessa questão de não se calar, você pode sim citar essa frase, que é bem interessante. Então é isso, gente, acabou, só trouxe 3 frases aqui. Não é fácil, viu, trazer frases, porque é um discurso, né, esse daqui, mas a gente sempre tem, sim, muitas frases, mas aí você tem que garimpar essas frases. E eu vou trazer de outros livros, né, que eu vou continuar aqui falando no canal. Então, eu quero falar o quê? Que esse daqui é um livro, tá, de trilogia, então eu vou trazer dos outros. E aqui no canal vão ser 3, eu vou postar, vou ver se eu posto 3 vezes na semana. Dia de segunda-feira vai ser sobre livros, tá? Então, tudo sobre livros. Dia de quarta-feira vai ser sobre Enem Vestibular. E dia de sexta-feira vai ser sobre doenças, tá? As doenças que mais caem no Enem, vestibulares e outras doenças que não necessariamente vão cair, tá? No Enem, mas elas podem vir a cair por diversos motivos. Então, se você gostou, você pode se inscrever no canal, pode curtir, compartilhar. E lembre-se, que nossas vidas sejam cheias de ações, porque as palavras a borracha apaga, o delete desfaz, a tinta borra, deixando esvair tudo aquilo de que se é capaz. Tchau, gente!